Senhores, então vamos dar sequência aqui à questão do estudo do Poder Judiciário Trabalhista. A gente falava aqui na primeira parte da aula sobre as competências da primeira instância do trabalho, que é composta pelo juiz do trabalho, né? E aí eu dizia aos senhores que a Justiça do Trabalho, através do juiz do trabalho, ela tem aquelas competências todas ligadas ao contrato individual do trabalho, a empreiteiras, né? Pequenas empreiteiras não, pequenas empreitadas, onde há a figura do artífice, do operário. Falamos que é possível fazer requisição de diligência em processo a cargo de julgamento em que seja necessário algum esclarecimento, como, por exemplo, o esclarecimento a um perito. Falamos, inclusive, que é possível requisição feita a autoridades que têm que cumprir essas requisições, um ofício, por exemplo, um banco, condução, por exemplo, de uma testemunha, né? Coisas do tipo que viabilizam o esclarecimento e as diligências necessárias à correta instrução do processo. Aí eu terminei dizendo aos senhores que ainda é competência da Justiça do Trabalho fazer, né, um julgamento das suspeições que são arguídas contra os membros da primeira instância, o juiz, qualquer tipo de atuação profissional do magistrado no processo que seja impedido ou que lhe impeça de atuar no processo por aqueles motivos de suspeição, que vocês já conhecem, são os mesmos do processo civil, né? Exceção de incompetência, por exemplo, quando o empregado trabalha num lugar, presta serviço em outro, e ao ajuizar a sua reclamação trabalhista, ele escolhe uma comarca diferente daquela comarca que teria competência para conhecer do seu processo. É a Justiça do Trabalho que vai julgar a exceção de incompetência, né? Nós vamos aprender isso aqui quando a gente falar da competência em razão do lugar, né? Ainda tem competência a Justiça do Trabalho para expedir as cartas precatórias. A testemunha do processo mora em Nova Lima, mas o processo é de Contagem. Então, os senhores sabem que o juiz, né, ele pode praticar os atos na sua jurisdição. Fora da sua jurisdição, ele necessita fazer, por exemplo, retiro de testemunha, ele necessita fazer uma carta precatória, que é encaminhada para o outro juízo, o qual então cumpre aquela carta precatória, ouve a testemunha e devolve cumprida para o juízo do processo, né? Então isso acontece também no processo do trabalho, né? E, senhores, ele tem o poder, obviamente, né, no interesse da Justiça do Trabalho e nas atribuições que decorrem da sua atividade jurisdicional, né, de exercer aquilo que é próprio ao processo. Então, ele pode, por exemplo, no curso regular do processo, determinar a produção de uma prova, ele pode indeferir uma prova que ele entenda desnecessária, enfim, né? O juiz ele tem esse poder cautela, né, e dever função de agir no interesse de sanear e amadurecer, vamos falar assim, o processo, deixar o processo apto a ponto de dar a decisão. Isso tudo é reconhecido pela nossa legislação trabalhista, assim como ocorre no processo civil, vai ocorrer também no processo de trabalho. Até aqui não há grandes diferenças, a não ser quanto à competência, né, da própria matéria. Matéria que eu falo do trabalho, né? Vejam os senhores aqui o seguinte, a Maria de Socorro está sem áudio. Você está me ouvindo? Não? O seu microfone está ligado? Olha aí, por gentileza. E aqui, para a gente aqui está tudo certo. Qualquer coisa você pode sair e entrar de novo, né? Talvez volte aí seu som. Vamos lá. Professor, só uma perguntinha aqui rapidinho. Você sabe em quais artigos que estão? Você sabe em quais artigos que estão essas competências? A partir do 652 Da CLT? da CLT. Tudo que a gente estudar aqui é CLT. CPC aqui, Verônica, igual eu já falei, é só subsidiariamente, tá? Não, eu pensei que estivesse na Constituição essas competências. Ah, tá. Não. A competência que você vai encontrar na Constituição é material da Justiça, mas essa competência privada, privada, TRT, TST, você vai encontrar tudo na CLT. A partir do 652, tudo isso que a gente está falando aqui vai estar lá. Começa no 652 e vai até os 700 e pouco, ok? Tá, obrigada. Termina no 700 não sei se 4, 705, mas é 652, depois
652 da primeira instância, 678 da segunda instância e acho que 690 do TST, tá? Depois você confere, por favor, porque falar assim de cabeça pode ser que eu confunda aqui. Mas a partir do 652, com certeza. E aí 652 primeira instância, 678 segunda instância, 690 TST, ok? E na Constituição Federal, a competência está com a atribuição geral da Justiça, sem essa divisão interna, né? De juiz, de tribunal e de TST, mas vai estar no 114 da Constituição Federal, ok? Vamos lá. O Tribunal Regional do Trabalho, senhores, ele tem a competência de fazer o papel do órgão revisional, ou seja, ele é a segunda instância, ele equivale ao segundo grau do Poder Judiciário Trabalhista. É o Tribunal Regional do Trabalho dividido no Brasil por regiões. Então vejam, senhores, o seguinte: o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais é o Tribunal Regional do Trabalho da terceira região. Minas Gerais é a terceira região, né? Então, olha só, a primeira região é Rio de Janeiro, a segunda região é São Paulo e capital, a terceira região é Minas Gerais e assim sucessivamente, né? Cada estado corresponde a uma região. A única exceção dessa regra é o estado de São Paulo, porque em razão do volume, né, de reclamações e da extensão do estado em matéria trabalhista, lá nós vamos encontrar dois tribunais regionais, o da segunda região e o da 15ª região. 15ª região é Campinas e parte do interior do estado de São Paulo. O da segunda região é capital e região metropolitana do estado de São Paulo. Fora o estado de São Paulo, todos os outros estados formam cada um uma região. No caso de Minas Gerais, o nosso Tribunal Regional do Trabalho é o da terceira região, ok? Então vejam bem, lá no Tribunal Regional do Trabalho, no caso de Minas Gerais, da terceira região, atuam os desembargadores do trabalho. Então o juiz do trabalho, quando promovido e sobe para o tribunal, né, quando ele tem o curso normal da sua carreira na magistratura, ele se torna, ele é empossado como no tribunal como desembargador. E aí ele vai compor o Tribunal Regional do Trabalho em uma de suas turmas. Então, olha só outra diferença aqui, pessoal. Lá no processo civil, lá na Justiça Estadual, o desembargador, quando vai para o tribunal, ele vai compor uma Câmara, certo? Lá o nome do órgão julgador, da divisão julgadora, lá no tribunal, do colegiado, é Câmara, né? Justiça comum, ok? Aqui, na Justiça Trabalhista, o nome é turma. Primeira turma do TRT, segunda turma do TRT, terceira turma do TRT, e assim vai, né? Então, os desembargadores do trabalho atuam perante o TRT, no nosso caso, Minas Gerais, terceira região, em turmas, né? Divididos em turmas. O Tribunal Regional do Trabalho, ele tem uma regulamentação específica, além dessa prevista na CLT, além daquela prevista na Constituição Federal, eles têm a figura do chamado regimento interno. Então, o regimento interno do Tribunal Regional da Terceira Região é que vai regulamentar tudo aquilo que ocorre no âmbito interno, seja administrativo ou judicial, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Por isso, mais uma vez, eu aconselho os senhores que conheçam o regimento interno do tribunal, né? Lá os senhores encontrarão toda a regulamentação de funcionamento, inclusive para muito além daquilo que está na CLT, né? Conhecer o Tribunal Regional, conhecer o regimento interno dos tribunais em que a gente atua é algo extremamente necessário, importante, né? E útil ao operador do direito, correto? Senhores, a competência do TRT está também prevista lá na CLT, salvo engano, como eu disse aqui, no artigo 678, né? Confiram lá, por gentileza, depois. Existe uma divisão interna do Tribunal Regional do Trabalho, e essa divisão interna, ela se dá, como eu disse, por turmas e também por órgãos próprios, como, por exemplo, o pleno. O pleno, como o nome quer dizer, é quando a plenitude, todos aqueles desembargadores se reúnem
para decidir determinadas matérias. E, na forma que está prevista na CLT, é competência do Tribunal Pleno processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. Aqui, vamos lembrar da matéria do professor Marchiori, né? O professor Marchiori ensinou para os senhores lá o direito coletivo, o direito do trabalho no ramo coletivo. Ele ensinou para os senhores o que é o dissídio coletivo, quando as partes representativas, sindicatos, etc., não conseguem fazer a negociação, eles instauram o dissídio coletivo, e esse dissídio coletivo ele é distribuído perante o Tribunal Regional do Trabalho. Então, observa, aqui, nessa hipótese, nós temos uma figura que a gente chama de competência originária. Olha, qual é a regra geral do nosso direito em razão do duplo grau de jurisdição, que é um princípio, né? O que é duplo grau de jurisdição? Duplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional, princípio, nós aprendemos ele aqui em aula passada, né? Que diz que é garantia, direito do cidadão, quando tem uma decisão judicial, de ver essa decisão reformada, revista, não sempre, nem sempre reformada, mas pelo menos revista, né? Uma nova análise e um novo julgamento, pode até levar à reforma, mas efetivamente é a possibilidade, garantia que a lei confere de que aquela decisão judicial proferida no processo poderá ser objeto de recurso. Obviamente que esse recurso tem que cumprir os requisitos legais, prazo, forma, tudo conforme a lei determina. Mas se você cumprir esses requisitos, você pode recorrer daquela decisão. Então, o juiz singular, o juiz do trabalho, profere uma sentença. Você não concorda com a sentença, você parte, interessado no processo, você recorre à forma que a lei determina, interpõe seu recurso. Seu recurso vai para o tribunal, que é a segunda instância, né? Então, veja, o papel, em regra geral, pelo duplo grau de jurisdição dos tribunais, é julgar os recursos, correto? Correto. Mas existem casos específicos previstos em lei em que o processo tem no tribunal a sua primeira instância. Por exemplo, o dissídio coletivo. Aonde que eu vou interpor, apresentar o meu dissídio coletivo? No Tribunal Regional do Trabalho. Então, lá será a minha primeira instância. Nesse caso, a gente fala que a competência originária vem de origem, onde começa, onde tem início, né? A competência é lá no tribunal. Então, a competência originária, ela é do Tribunal Regional do Trabalho para julgar dissídio coletivo, certo? Existem outras competências originárias que nós vamos falar aqui, mas especialmente o pleno julga os dissídios coletivos, né? Além disso, senhores, as competências, também falando de competência originária dos tribunais, revisão de sentença normativa. Olha só, se o tribunal é quem julga o dissídio coletivo, nós sabemos que a decisão proferida, né? Os senhores já estudaram isso, a decisão proferida do dissídio coletivo é uma sentença normativa. Pronto, o tribunal decidiu. Quem é que pode rever essa decisão? O tribunal, né? Então, qualquer revisão de sentença normativa será feita pelo tribunal. Então, não será também na primeira instância. A extensão, o alcance das decisões que são proferidas em dissídios coletivos. A quem cabe determinar e julgar o que será compreendido, qual será o alcance, qual será a extensão dada àquela sentença normativa? Ao tribunal, já que é ele que, inclusive, tem competência para proferir a sentença normativa, né? Então, isso não é competência da primeira instância, é competência originária do tribunal. Outro exemplo, mandado de segurança, né? Direito líquido e certo. Autoridade coatora. O que eu tenho que fazer quando há algum tipo de ofensa nesse sentido? Qual que é o cabimento legal? Mandado de segurança, né? Agora, imagina o seguinte, o juiz de primeiro grau comete lá algum ato que a gente entenda que é passível de interposição de mandado de segurança, coloca ele como uma autoridade coatora e distribui para ele, na primeira instância, para ele julgar o ato que ele fez, se é ilegal ou se não é ilegal. Não teria cabimento. Então, por óbvio, o mandado de segurança ele é direcionado à instância superior. E lá no Tribunal Regional do Trabalho, o mandado de segurança ele tem competência originária. Começa lá. É lá, por força de lei. Ah, professor, por quê? Porque a lei determina. Porque a lei fixa a competência do tribunal para julgar essas questões. E aí é nesse sentido que a gente diz que essas competências são competências originárias, né? Não teria sentido colocar o mesmo juiz que
que é acusado de cometer uma ilegalidade para poder julgar se é ilegal ou não o ato cometido, né? Então, por óbvio, existe uma lógica nisso. Outra coisa, recurso das... Professor, Oi. o que seria esses mandados de segurança? Eu não entendi. O que seria isso na Justiça do Trabalho? Por exemplo, se o juiz comete um ato de ilegalidade, nós vamos estudar aqui o mandado de segurança, tá? Mas vamos falar o seguinte, você lembra quando é que é cabível o mandado de segurança? Quem lembra aí, gente? Hã? Direito líquido e certo. Isso. E que tenha o quê? Uma autoridade Coatora. coatora. Isso é muito importante. Olha só, para que eu tenha a possibilidade de interpor um mandado de segurança, eu tenho que ter algum tipo de ato, vamos dizer assim, praticado, né, por uma autoridade coatora, então tem que ter alguém investido dessa autoridade que pratique esse ato que fira direito, certo? E aí, efetivamente, né, eu vou ter a possibilidade de combater esse abuso, essa ilegalidade, através da figura de um mandado de segurança. Então, observem, os senhores aqui, que o mandado de segurança ele é possível em qualquer área do direito trabalhista, porque imagina que um juiz, assim, só para a gente poder não deixar sem resposta aqui a Daiane, tá? Imagine que um juiz ele pratica uma ilegalidade, né, na condição de juiz, atuando em um processo, tá certo? Fira um direito líquido e certo, existem questões, tá, Daiane, que a gente vai precisar estudar propriamente dito sobre as hipóteses de cabimento do mandado de segurança no processo de trabalho, mas vamos colocar o seguinte, que o juiz ele praticou, né, um ato, ok? E em razão desse ato que ele tenha praticado, cuja matéria envolva questão trabalhista, seja, por exemplo, no processo, atuando no processo e tal, etc., ele venha a ofender um direito líquido e certo. E a parte queira, efetivamente, interpor, né, um mandado de segurança contra essa atuação dessa autoridade coatora. Como remédio de natureza constitucional, que o mandado de segurança ele será interposto perante o Tribunal do Trabalho, porque o juiz é do trabalho. E ele será interposto perante o tribunal, porque é o tribunal que tem competência originária para julgar a questão, até porque não seria razoável, nem seria lógico, que eu interpusesse um mandado de segurança contra um ato praticado, por exemplo, por um juiz, né, da primeira instância, para o próprio juiz da primeira instância, por exemplo, julgar, né, se aquilo que ele fez foi legal ou não, né? Não teria cabimento. Então, o tribunal é que vai julgar, tá certo? Nós vamos estudar, tá, Daiane, no momento oportuno, os procedimentos especiais. E vamos estudar o mandado de segurança e todas as hipóteses de cabimento. Mas ele é possível, tá? Não só na Justiça do Trabalho, mas em outras justiças também, em outros casos também, tá bom? Ficou mais ou menos respondido aqui? Não. Só para eu não desviar do objeto da aula. Não, tá? ficou sim. É porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Mandado de segurança, Justiça do Trabalho, que Mas olha pensa só, muito que é só para a área criminal. não é muito comum não, tá? Mas, por exemplo, um funcionário ou um magistrado na Justiça do Trabalho, só para você entender, ele pode cometer uma ilegalidade, entendeu? E se ele cometer essa ilegalidade, caberá mandado de segurança. Só lembrando, isso aí nem é matéria de processo de trabalho, não, mas só para a gente não ficar no ar aqui, só lembrando o seguinte, que o mandado de segurança ele é remédio constitucional, não cabe mandado de segurança contra a decisão que tem recurso próprio previsto em lei, né? Então, é claro que se aquela decisão, aquele ato praticado pelo juiz tem recurso específico previsto em lei, pelo princípio da especialidade, a gente vai usar o recurso que a lei prevê, né? O juiz indeferiu a oitiva de testemunha durante a audiência de instrução. Esse juiz ofendeu o direito líquido e certo meu de produzir prova, vou entrar com mandado de segurança, tá certo isso que eu estou falando? Está totalmente errado, né? Por quê? Porque aí eu tenho que registrar o protesto, nós vamos aprender isso aqui depois, e futuramente, quando eu for fazer o recurso, eu vou pedir, arguir o que for referente àquele indeferimento de prova, como, por exemplo, nulidade de julgamento, etc. Mas isso nós vamos estudar depois, só para deixar claro que, havendo previsão específica de recurso de via processual própria, não se cabe mandado de segurança, né? Cabe o recurso que a lei prevê, ok? Isso não é só aqui no processo trabalhando, isso é em qualquer processo, tá? Só para a gente lembrar, para não fazer confusão, tá bom?
Tudo bem? Só para tirar uma dúvida aqui, Oi? só para tirar uma dúvida, Ah, o caso do mandato de segurança aí é o Gustavo. abuso de autoridade, Oi? toda ilegalidade é abuso de autoridade? Ô, Gustavo, eu não estou te ouvindo direito. Como é que é? Fala só, por favor, de novo, para ver se eu consigo te ouvir aqui. Oi? Professor, não foi o Gustavo que perguntou, não, foi o José. Ah, o Zupo? Isso. Ah, porque para mim apareceu como se fosse o Gustavo aqui. Fala de novo aí, por favor, Zupo. Eu não entendi direito o que você Mandato de falou. segurança. É? No caso de mandato de segurança, cabe mandato de segurança em, como é que chama? Abuso de autoridade? Sim, Ou toda todo vez que mundo, tiver todo ilegalidade ato ilegal, né? ou abuso de poder, por exemplo, o juiz do trabalho, por exemplo, um funcionário, né, da Justiça do Trabalho, toda vez que ele haja, por exemplo, com algum tipo de abuso de poder especificamente que ofenda direito livre e certo da parte do advogado no processo, etc., é cabível mandado de segurança. Inclusive, nós vamos estudar essas hipóteses de cabimento, como eu falei, todas elas, é, 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 especificamente quando a gente falar, né, do mandado de segurança e dos outros procedimentos, ok? Ok. Beleza ou não? É isso aí ou não? Respondi? Respondeu. Beleza. Senhores, então vamos lá. Olha só, além do mandado de segurança, também cabe ao Tribunal Regional do Trabalho processar e julgar as multas e penalidades impostas, por exemplo, pelas turmas, né? Se houver um recurso de uma interposição, por exemplo, de uma multa por litigância de má-fé, por exemplo, por ser declarada uma ausência de lealdade processual, lide temerária, imposição de multa por descumprimento expresso de normatividade do TRT ou declarada pelo TRT, astrentes, por exemplo, se for fixado um astrentes em grau de recurso, uma multa diária por descumprimento da decisão e houver um recurso específico sobre isso, também é competência do Tribunal Regional do Trabalho. Ação rescisória, né? A gente já aprendeu, os senhores já sabem, dominam isso, que quando eu tenho a figura do trânsito em julgado, quando ocorre a coisa julgada, né, a única forma de questionar essa coisa julgada é através da ação rescisória. Cabe a ação rescisória no processo de trabalho, né, de um prazo de 2 anos, nós vamos aprender a ação rescisória aqui, e se eu entrar com uma ação rescisória, essa minha ação rescisória será de competência do Tribunal Regional do Trabalho, ela vai ser distribuída lá no Tribunal Regional do Trabalho. Se juízes tiverem discussões sobre conflito de jurisdição, ou mesmo turma do TRT estiverem em conflito, seja negativo ou positivo, de jurisdição, esse processo não é da minha competência, é do fulano de tal, não, esse processo não é seu, não, esse processo é seu, não, isso não é aqui em Belo Horizonte, não, isso é lá em Contagem, não é aqui em Contagem, não, é aí em Belo Horizonte. Se houver esse tipo de conflito de competência, de quem deve conhecer, processar e julgar, né, determinado processo trabalhista, será de competência do Tribunal Regional do Trabalho, desde que os órgãos, e aqui vai um aviso importante, tá? Uma ressalva importante, desde que os órgãos envolvidos no conflito sejam do mesmo tribunal, né? Por quê? Porque o tribunal tem jurisdição. Óbvio que se o Tribunal Regional do Trabalho é da terceira região, ou seja, se o Tribunal Regional do Trabalho ele é de Minas Gerais, ele só pode se manifestar em conflito de jurisdição entre integrantes do Poder Judiciário Trabalhista de Minas Gerais. Se a discussão for entre um juiz de Belo Horizonte, por exemplo, se ele tem competência para julgar o processo, ou um juiz lá de, sei lá, Vitória, do Espírito Santo, o Tribunal Regional de Minas Gerais não pode impor uma decisão lá no Espírito Santo. Aí esse conflito de competência não será da jurisdição do TRT, será da jurisdição do TST, porque só o TST tem competência em todo o território nacional. Então, tem que observar que quando se tratar de conflito de jurisdição, aqueles envolvidos no conflito jurisdicional, seja juiz ou seja turma do
TRT, eles têm que ser da mesma jurisdição, do mesmo integrante, do mesmo Tribunal Regional do Trabalho, ok? Então, só essa observação aí, porque se o conflito for excedente à área de jurisdição, território do tribunal, aí a situação passa a ser nacional, porque só o TST tem jurisdição em todo o território nacional. O Juiz do Trabalho de Belo Horizonte tem jurisdição em Belo Horizonte. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais tem jurisdição em Minas Gerais. O TST tem jurisdição em todo o território nacional, ok? Só lembrando isso aí, né? Ainda, senhores, é da competência do TRT julgar aqueles processos, né, e recursos de natureza administrativa. Se alguém tiver alguma reclamação contra servidor, contra auxiliar, contra juiz trabalhista no exercício da função de natureza administrativa, é o TRT que julga. Se tiver reclamação contra ato administrativo do TRT, inclusive do presidente do TRT ou de qualquer membro, juiz de primeira instância, funcionário do TRT, desembargador do TRT, tudo contra ato administrativo, por exemplo, o juiz lá determinou que na vara dele ninguém entra de camisa branca, né? Um exemplo assim, para vocês entenderem. Aí você quer reclamar dessa decisão do juiz, você vai lá, faz uma reclamação administrativa lá no TRT, ele é que vai julgar, certo? E as turmas do TRT, elas têm função jurisdicional própria, né? Cabe às turmas do Tribunal Regional do Trabalho fazer o julgamento dos recursos, aí são os chamados recursos ordinários, são aqueles cabíveis contra sentenças, né? Você tem uma sentença trabalhista, você quer combater aquela sentença, você quer interpor um recurso. O nome desse recurso? Recurso ordinário. Esse recurso ordinário, ele equivale à apelação do processo civil. Vocês lembram lá que no processo comum, né, no processo civil, vocês aprenderam que da sentença cabe apelação. Foi isso que vocês aprenderam, correto? Sim, professor, correto, que bom. Então, olha, aqui no processo do trabalho, da sentença cabe recurso ordinário. Se eu quero recorrer de uma sentença, o nome do recurso é recurso ordinário. Estudaremos em espécie, ok? Previsto no artigo 895, a linha A da CLT, né? Agravo de petição é um recurso próprio, trabalhista, só existe no processo de trabalho, possível de interposição contra decisão de juiz proferida em sentença, em execução. O processo está em execução, o juiz dá uma decisão, por exemplo, penhorou bem do reclamado. O reclamado entrou com embargos a penhora, por exemplo, embargos de execução. O juiz julgou os embargos de execução, deu sentença nos embargos de execução. Você não concorda com aquela decisão dos embargos, você quer recorrer. Nome do recurso, agravo de petição. Vamos aprender isso aqui no processo de trabalho, tá? Ele vai para o tribunal, é o tribunal que julga. Agravo de instrumento. Professor, estou lembrando aqui, o senhor já falou com a gente, né? Da figura do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Muito bem, sinal que você está prestando atenção na matéria. Olha só, no processo do trabalho, senhores, não há a figura do recurso direto contra a decisão interlocutória. Aprendemos aqui que quando o juiz dá uma decisão de caráter interlocutório num processo que não termina, não põe fim ao processo, ou seja, não é uma decisão definitiva, nem é definitiva com julgamento de mérito, lembra? Nem é terminativa, sem julgamento de mérito. Então, olha só, o juiz deu uma decisão lá, indeferiu, por exemplo, a perícia. É uma decisão interlocutória, não põe fim ao processo, certo? Vou entrar com o quê? Nada, você vai fazer os protestos, lembra? Faz o protesto, registra o protesto. Quando chegar a hora de recorrer, depois da sentença, se houver prejuízo, você vai alegar no seu recurso próprio aquela questão dos processos. Já falamos disso aqui, quando a gente falou da aula dos princípios e falamos do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho. Vamos estudar de novo quando a gente falar dos recursos em espécie, né? Mas aqui agora eu preciso lembrar aos senhores que o agravo de instrumento no processo de trabalho serve apenas para destrancar recurso. Entra com o recurso, meu recurso não é admitido. Por quê? Por qualquer motivo. Porque ele foi intempestivo, porque ele não cumpriu os requisitos processuais, porque não foi pago as custas, porque preparo, porque não foi feito depósito recursal. Nome do recurso cabível, agravo de instrumento, para destrancar recurso. Quem julga? Tribunal Regional do Trabalho, né?
multa ou algum tipo de penalidade imposta em recurso diretamente para o Tribunal Regional do Trabalho, quem julga, Tribunal Regional do Trabalho, ainda é competência dos tribunais regionais de trabalho, das turmas dos tribunais regionais de trabalho, se houver um recurso a ser julgado que dependa de esclarecimento. Por exemplo, estou lá com um processo no tribunal para ser julgado e tem uma questão ligada, é um agravo de petição, tem uma questão ligada a uma execução, e nessa execução, na agravo de petição, está se questionando os cálculos homologados pelo juiz feitos por um perito. O desembargador vai julgar, vê uma questão que a parte levantou em agravo, fala, espera, deixa eu entender isso aqui. Não estou conseguindo entender. Ele pode pedir ao perito que esclareça aquela matéria. Isso vai se dar como? Ele determina ao juiz de primeira instância, né, que faça essa diligência, comunique lá, o perito vai, apresenta e manda para o tribunal. Então, o Tribunal Regional do Trabalho, ele tem essa competência, ele pode pedir diligência, realização de diligência para esclarecimento de questão que está pendente de julgamento na sua jurisdição, né? E ele pode, inclusive, acionar a primeira instância para que a primeira instância faça, né, cumpra com esse papel, tá certo? Fiscalizar cumprimento de decisão própria, por exemplo, uma decisão numa ação de cumprimento. Determinou o Tribunal Regional do Trabalho que uma empresa cumprisse determinada decisão, atribuiu multa, né? Ele pode fiscalizar se essa questão está sendo cumprida ou não. Então, tem um erro de português aí, tá, gente? Cumprimento aqui não é com O, não, pelo amor de Deus. Olha isso, cumprimento, é com U, tá? Olha só. Declarar a nulidade dos atos praticados com infração de decisão ou julgar as suspeições arguídas contra seus membros. Tudo competência do Tribunal Regional do Trabalho. Você arguiu a suspeição de um desembargador que está atuando, né, naquele processo seu. Esse desembargador aí, ó, que está compondo a turma, que vai julgar o meu processo, ele é casado com a irmã do dono da empresa, né? Você vai arguir a suspeição. Quem vai julgar? Tribunal Regional do Trabalho. Você vai arguir uma nulidade. Quem vai julgar? Tribunal Regional do Trabalho. Você vai arguir uma exceção de incompetência. Quem vai julgar? Tribunal Regional do Trabalho. Por quê? Porque o processo está lá, né? Se o processo está tramitando no Tribunal Regional do Trabalho, e qualquer arguição, qualquer exceção, tudo aquilo que você for interpor na esfera do tribunal, caberá ao próprio tribunal julgar, né? Requisitar à autoridade competente qualquer tipo de informação, assim como ele pode pedir ao juiz da vara, como eu falei antes aqui, o juiz providenciar algum esclarecimento, ele pode também determinar que a autoridade esclareça algum ponto do processo. Olha um exemplo real, concreto. O sujeito a empresa reclamada entrou com recurso ordinário, foi lá e fez o depósito, apresentou um comprovante, né, desse depósito lá, do depósito recursal. A outra parte questionou aquele comprovante de pagamento do depósito recursal por algum motivo, qualquer motivo, ok? Entendeu lá que a autenticação não está batendo, tem uma rasura no documento ou qualquer coisa do tipo. O desembargador, por exemplo, pode oficiar, né, a Caixa Econômica Federal para que ela informe se de fato o depósito foi feito, se de fato o valor está lá, né, se foi compensado direitinho, se está lá à disposição. Ele pode determinar qualquer tipo de autoridade que atenda a uma determinada requisição, atenda a uma determinada diligência para instruir o processo que está tramitando lá no tribunal, certo? E aí, senhores, exercer, mesma coisa da primeira instância, né, em geral, qualquer tipo de atribuição, determinada diligência que entenda necessária para os processos que estão sob sua jurisdição. É uma competência geral, né? A justiça ela pode atuar na defesa do interesse para realizar aquilo que lhe cabe em cada processo. Então, observem os senhores que aqui a competência do Tribunal Regional do Trabalho ela é bem parecida com a competência da primeira instância. O que muda é a matéria e o grau de jurisdição. Se for recurso, é no tribunal. Se for ação originária, é no tribunal, né? Se for questão ligada a direito individual, conflito, na Justiça do Trabalho. E isso que eu falei aqui, os senhores vão encontrar em detalhes, com previsão específica, lá na CLT. A primeira parte da primeira instância no artigo 652, a segunda parte aqui do Tribunal Regional no artigo 678. Caminhando agora, viu, Daiane, para a nossa parte final, nós vamos falar da competência do TST. Né? Alguém quer falar aí, não? Abriu o microfone aqui? Não?
Olha só, nós vamos falar aqui sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho é o TST, terceiro grau ou instância especial, né, para o processo trabalhista. Sede lá em Brasília, no Distrito Federal. Quem integra o TST são os ministros do trabalho, né? O TST também tem um regimento interno, que é o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, é no regimento interno que estão as regulações dos procedimentos específicos, típicos e possíveis na esfera do TST, né? Para o direito do trabalho, atenção, hein, turma? Não confunda o que eu vou dizer aqui. Suprema Corte do Poder Judiciário Brasileiro, qual é? STF. Mas para o direito do trabalho, qual é a última instância possível de julgamento das questões trabalhistas que não se enquadrem como ofensa constitucional, nem de lei, nem contrariedade específica, né? É o TST. Então, observem, senhores, o TST é a última instância. Ele equivale à nossa última instância, à nossa Corte do Direito do Trabalho Superior, a nossa Corte Suprema do Direito do Trabalho, é o TST, que inclusive pode se manifestar sobre questões constitucionais, né? Nós vamos aprender aqui o recurso de revista. E lá no recurso de revista, os senhores verão que se houver alguma ofensa à Constituição, ou ofensa direta, frontal, à lei federal, o TST tem competência para manifestar. Então, por isso que os senhores vão encontrar na doutrina dizendo que para o direito do trabalho, a Corte Suprema é o TST, né? Mas é óbvio que se houver julgamento no TST que ofenda a Constituição, a matéria pode ir para o STF. Aí os senhores já sabem como é que a gente faz para ela ir lá. Como é que a gente faz? Recurso extraordinário, né? Muito bem, bom que vocês estão atentos à matéria, estão sabendo tudo, né? Sabe tudo de processo. Eu vi todo mundo falando aqui, extraordinário e tal. Apesar dos senhores não ligar o som, eu vi que vocês fizeram o movimento, né? Fiz a leitura labial e vi que todo mundo acertou, né? Pena não valer ponto, hein? Senão era um ponto para todo mundo, né? Ó, recurso extraordinário, né? Então, quando a gente fala aqui do TST, é porque ele é a última instância do processo de trabalho, ok? Os senhores vão encontrar lá no artigo 111 da Constituição Federal que o TST ele tem uma composição, né, em regra, de 27 ministros, que também são divididos em turmas. Então, observa, o colegiado no TST chama-se turma, igual no TRT, também chama turma. Então, não é Câmara, como é lá na Justiça Comum. Aqui, na Justiça do Trabalho, o colegiado é turma. Primeira turma do TST, segunda turma do TST e assim sucessivamente, né? Todos os julgamentos, senhores, tanto no Tribunal Regional do Trabalho quanto no TST, eles terão designados um relator, um revisor e um vogal. Nada diferente do que vocês já aprenderam no recurso do processo civil. Mesma coisa, né? Oi, quem é? Nesse caso, sou eu, Cristiane. Por que eu No não estou te caso vendo hoje? O que aconteceu? Que você não quis aparecer para mim hoje? Aí eu, nossa senhora, tô toda arregaçada aqui, professora. Hoje não estou no bom dia. Mas, enfim, só uma perguntinha. No caso, quando se fala em matéria de trabalho, né, direito trabalhista, essa discussão, a discussão final seria o TST? Não entraria a STJ, não? STF, na verdade. STJ de jeito nenhum, né? STF, entendi. Você fez Não. foi uma confusão, né? Tudo bem. Aqui, ó. É. O TST é a nossa instância especial. Para que o processo prossiga do TST para o STF, é necessário cumprir os requisitos específicos do recurso extraordinário, inclusive com relação à matéria constitucional. Caso contrário, não irá. Ele vai parar no TST, ele vai acabar no TST, ok? É possível no STF, é possível. Mas como que ele chega no STF? Se cumprir os requisitos próprios para interposição e processamento, porque aí você vai entrar com seu recurso extraordinário, mas ele tem que ser admitido, né? Se você cumprir os requisitos de admissão, ele vai ser processado. Mas se você entrar com recurso extraordinário e não cumprir os requisitos de admissão, seu processo não vai até o STF, ele vai parar, vai acabar no TST, entendeu?
Ficou claro, Tia? Não é tão estranho você pegar uma parte, né? Tipo, assim, é só um questionamento mesmo. Você coloca 12 pessoas para julgar tudo que existe de lei no Brasil, a nível de constitucional, eu acho meio estranho, né? Que é uma justiça especial, Você fala sei lá. do fato dele ter competência para conhecer de matéria constitucional? Ué, exatamente, né? Mas ele julga tudo, né? Todas as esferas, né? Nós vamos aprender aqui que você está falando do TST, né ou não? Ou você está falando do STF? Não, aí no caso é uma crítica sobre o STF. Ah, não, ok, entendi. Não, aí nós temos um problema, né? E assim, é complicado, porque infelizmente o STF ele tem uma composição política por indicação, então historicamente acho que essa não é a melhor formação que a gente já teve, mas aí não é nem matéria, né, para nossa aula, mas enfim, é um É, problema que nós temos, mas funciona assim, né? Agora, no caso do TST, no caso do Tribunal Superior do Trabalho, artigo 896, lá a gente vai conhecer o recurso de revista, que nós vamos estudar aqui, tá, Tia? E aí vocês vão entender como é que funciona essa questão da manifestação do Tribunal Superior sobre essas matérias que afrontam a lei federal ou a própria Constituição. E aí a gente tem uma competência, obviamente que não é uma competência direta, porque ela é do STF, mas o Tribunal Superior do Trabalho ele pode julgar por força de lei, inclusive previsto pela própria Constituição, previsto pela própria CLT, e aí a matéria para chegar no STF ela tem que dar ensejo a possibilidade de cabimento do chamado recurso extraordinário, beleza? Professor, é aquela questão de evitar que se chegue em processos no STF também, né? Na verdade é como se fosse um filtro, né? É, 27 ministros. Professor, uma Será que os caras vão curiosidade ficar aqui. lá julgando também, ofendendo a Constituição Federal? Também é complicado, né? Mas enfim, é a previsão normativa, beleza? Tranquilos? Podemos prosseguir por enquanto? Professor, uma curiosidade aqui. Zup. É, eu vi lá que o TST tem 27 componentes, ministro, não sei, né? Em regra, a previsão constitucional são 27, dividido em Isso tem alguma, turmas. tem alguma coisa a ver com o número de estados e o Distrito Federal ou é coincidência? Cara, não sei o que falar, eu acho que é coincidência, mas eu vou procurar saber. Eu nunca tinha pensado assim, não. Pode ser por representatividade, tá? Mas como há uma É, divisão dos oriundos do quinto, nem todos são juízes magistrados de carreira, porque tem um quinto constitucional e tal, representantes do Ministério Público, né, da União, da Advocacia, mas eu não sei te falar com certeza, não vou arriscar falar, não. Nunca tinha pensado sobre isso, não. Mas eu vou olhar e depois eu te coincidência. falo, porque agora também eu fiquei curioso, mas eu acredito que não seja, não. O senhor já me avisou aqui que vai acabar em 5 minutos, tá? Se for preciso, Professor, o só vai um querer olhar. parêntese. Fala. Só um parêntese sobre o que você falou aí da formação do STF. Uhum. O pessoal é mais novo, eu acho que do Aires Brito para trás nós tínhamos uma formação melhor, que dava segurança jurídica, né? Depois do Aires Brito para cá, apertou tudo. Cara, É a opinião pessoal. é isso aí. Muito, eu até evito em sala de aula, assim, principalmente quando está sendo gravado, eu até evito manifestar algumas coisas, porque eu como advogado, e como advogado militante, que a gente vivo da advocacia, trabalho com advocacia, tem escritório próprio, enfim. A gente vê coisas que a gente fica muito triste, sabe? Esses tempos atrás eu até fiz uma postagem aí que foi objeto de muita crítica no meu Instagram, no meu Facebook, não sei se vocês mexem com isso, já tiveram curiosidade de olhar, mas há um tempo atrás eu fiz uma postagem lá, e isso foi objeto de muita crítica e tal, e eu mantive firme meu posicionamento, inclusive tive que responder algumas questões institucionais ligadas ao AB e tal, por causa do meu posicionamento pessoal. Mas eu acho muito triste, muito lamentável, quando um órgão da justiça ele deixa de servir ao bem comum, aos critérios da justiça social e passa a servir, vamos dizer assim, a interesses ideológicos, tá? Para não falar outras coisas. E eu tenho uma posição muito clara sobre política, eu, inclusive, sou contra partido político, pela minha experiência pessoal, mas não é aqui que vamos conversar, senão depois a gente pode trabalhar essa ideia. Mas, assim, tem umas coisas que a gente fica chateado, sabe? Bem chateado, né? Nós estamos vivendo um momento muito triste para o direito com relação à falta de segurança jurídica. E isso está refletindo na política, principalmente na política de investimento, de uma forma muito drástica.
Para você ter uma ideia, a gente chega a ter cliente que prefere deixar dezenas de milhões de reais em aplicação do que investir no empreendimento justamente pela falta da segurança jurídica. Isso é uma coisa que preocupa um pouco, né? Eu advogo com uma grande construtora que há mais de 5 anos ela não constrói nada, porque ela simplesmente não tem segurança jurídica para construir, e ela fala rasgado. Então, uma situação que deixa a gente triste. Mas vamos voltar para o direito do trabalho aqui, que ele pelo menos deixa a gente mais feliz, né? O Zuco, eu estou aproveitando aqui, estou lendo aqui o artigo 111A da Constituição Federal. Me parece que é uma coincidência, porque, veja bem, não há nenhuma referência expressa à representação dos estados, não. O que vai dizer aqui é que eles são escolhidos entre brasileiros, né, de notável saber jurídica, reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado, que é o que a gente chama de sabatina, né? 1/5 escolhidos entre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, e os demais entre juízes dos tribunais regionais de trabalho oriundos da magistratura de carreira. Então, é uma coincidência mesmo, não há uma representatividade numérica, não, entendeu? Assim, um de cada estado e tal, não seria o caso, não, ok? Só porque eu fiquei curioso também. Quando a gente foi falando, eu fui olhando aqui. Beleza, senhores, corre-se o risco da gente ser cortado aqui em razão do tempo da gravação. Talvez o ideal seria a gente interromper agora e recomeçar para não ser cortado no meio da fala. Faltam um pouco mais de 1 minuto e meio. O que vocês acham? Pode ser? Vamos sair, vamos voltar imediatamente para a terceira parte, tá bom? Combinados? Todo mundo entendeu ou não? Sim? Beleza.